Ora, boa noite. Vamos lançar este vídeo sumário de lição de hoje, indicando as páginas relevantes para acompanharem esta lição, para prepararem devidamente a aula, porque, repito, a aula só serve, ou este vídeo só serve para resumir aquilo que ao longo de 2 horas vamos debater, vamos estudar. É um aviso à navegação para que o aluno prepare a aula, é uma espécie de sumário desenvolvido e prévio da aula que vai ser dada. Espero que nesta altura, ou depois de ouvirem esta preleção resumida, já estejam em condições de discutir com profundidade ou em profundidade o tema que hoje trago para esta sala. Trago o princípio do respeito pelas posições jurídicas subjetivas, ou o princípio da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, como diz o artigo 4º in fine do CPA. Trago também para esta lição o princípio, ou os princípios atinentes à administração eletrónica, no artigo 14 do CPA, e trago finalmente o princípio da administração aberta, constante do artigo 17 do CPA. Meus amigos, proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, ou respeito pelas posições jurídicas subjetivas dos particulares dos cidadãos, é um princípio a observar pelas autoridades administrativas. Já dissemos que há um princípio da salvaguarda, da prossecução do interesse público. Mas a administração pública também deve se preocupar com a tutela dos direitos e interesses dos cidadãos. Deve ser assim. Não é assim as mais das vezes. Não é assim porque há uma tradição, há uma cultura administrativista em Portugal que põe o acento tónico no interesse público. Às vezes, apenas formalmente, porque, no fundo, a autoridade em causa estará incorrendo num desvio de poder, a servir-se da autoridade pública para prosseguir os fins egoísticos dessa mesma autoridade. Mas são situações patológicas. A acontecerem situações normais, positivas, é esta ideia da prossecução do interesse público que cada autoridade administrativa deve ter como meta. Faz parte da tradição administrativa portuguesa. A inovação que o constitucionalismo da Terceira República, esta de 76, trouxe, vai no sentido de dizer que também os particulares merecem um lugar de destaque. É o que se diz na lei, vamos lá ver se na prática é o que se passa, mas na lei diz-se que também essa componente deve ser observada pela administração pública. Portanto, respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Artigo 4º, segunda parte do CPA. Outro princípio, e é uma inovação dos tempos atuais, que o Código do Procedimento Administrativo absorveu, até porque, de contrário, seria ultrapassada a administração pública e o seu próprio Código de Procedimento Administrativo. O legislador olhou para o mundo, olhou para fora da sede da Assembleia da República
ou da sede do governo e percebeu que os tempos são outros. Estamos numa cultura, estamos a viver uma cultura, uma revolução digital. Revolução digital essa que implica um acompanhamento consequente de todos os poderes, à cabeça o poder administrativo. Hoje já não choca ninguém, aliás, choca muita gente. Peguemos nos jovens atuais e tentemos recuperar algumas práticas dos anos 60, 70 e até 80, práticas administrativas, e vão ver o estado de estupefação no faciès desses alunos, desses jovens, quando confrontados com esse relato. Ainda se lembrarão, os mais velhos, do tempo em que havia papel selado para qualquer requerimento a qualquer autoridade administrativa. Aquela folha azul, pautada, com 25 linhas, selada, sem a qual um requerimento não era aceito. Hoje um requerimento pode ser feito por e-mail, ou na própria plataforma eletrónica da instituição em causa. Hoje um procedimento administrativo pode desencadear-se, desenvolver-se e terminar apenas nessa plataforma. Estamos a viver um momento de desmaterialização da ação administrativa. E isso prende-se com as conquistas refletidas no CPA a partir de 2015, este novo CPA, que insistiu imenso nessa perspectiva. Estamos a falar de quê? De princípios que potenciam a ação administrativa no vetor da dimensão eletrónica. Se lermos o que diz o artigo 14, que é um artigo complexo, que requer uma aturada leitura por parte dos alunos, leiam o artigo 14 com atenção, leiam o artigo 14 com muita atenção e encontraremos um espaço para interessantes conversas ao longo dos próximos tempos. Não só neste semestre, como no primeiro semestre do segundo ano, quando estiverem a estudar Direito Administrativo 2. Ora, o que diz o artigo 14 é o seguinte. Vão ler integralmente o artigo. Os órgãos e serviços da administração pública devem utilizar meios eletrónicos no desempenho da sua atividade, de modo a promover a eficiência, a transparência administrativas e a proximidade com os interessados. Os meios eletrónicos utilizados devem garantir a disponibilidade, o acesso, a integridade, a autenticidade, a confidencialidade, a conservação e a segurança da informação. Ou seja, dá-se preferência à utilização de meios eletrónicos na ação administrativa. O que se quer com isso é garantir eficácia e eficiência da atuação administrativa. Mas, simultaneamente, quer-se desenvolver um mecanismo de proximidade que, de outra forma, dificilmente existiria. Proximidade relativamente ao particular, aos cidadãos. Mas transparência também. Transparência, porque a partir dessas plataformas, a relação entre a administração e o administrado, e os administrados, decorre num ambiente de grande abertura, passível de controlo. Ou seja, essa abertura ou fechamento é controlável objetivamente por todos os atores, nomeadamente a administração, na sua hierarquia, e também os particulares que participam nesse procedimento. O que se quer aqui é que, apesar desse engajamento, desse envolvimento da administração pública no
uma forma de se relacionar com os administrados. Dizia eu, antes desta curta interrupção, que, apesar dessa abertura aos mecanismos eletrónicos na ação administrativa, a cautela que o legislador teve foi no sentido de dizer que a confidencialidade é um valor importante, a segurança da informação que, entretanto, circula no interior dessa plataforma deve ser garantida, e nos tempos que correm não é de menos importância, não é uma questão de lana caprina, a questão da segurança, o problema da segurança nas transações da informação dentro do aparelho administrativo. Se era complicada essa questão no tempo dos papéis, hoje mais complicada e mais delicada se torna, porque numa única plataforma temos um amontoar de informações que, se caírem tais informações em mãos erradas, há um problema sério da gestão administrativa, e há um problema sério também na confiança dos particulares, que de repente estão completamente entregues a forças do mal, porque tiveram acesso a tais informações, e são informações vitais, são informações concentradas numa única plataforma e podem criar complicações sérias. Dizia eu que a segurança da informação é importante, garantir a autenticidade dela e também a confidencialidade de toda a informação que circula na plataforma informática, plataforma eletrónica que o legislador está a querer incentivar o poder administrativo a adotar. Quais são os limites? Há limites constantes da Constituição e da lei. Vamos ver daqui a nada um dos limites. Quando falamos do princípio quando falamos do Instituto do habeas data, estamos a falar de um limite a esse envolvimento face à informação, aos meios eletrónicos na ação administrativa, nomeadamente. Há princípios gerais constantes da Constituição sobre a atividade administrativa, há leis que impõem limites, tudo isso, constante da lei ou da Constituição, são meios de garantia, dos interesses e dos direitos dos particulares. A desmaterialização da atividade administrativa encontra uma clara consagração no artigo 4º, no número 4 do artigo 14, quando se diz aí que os serviços administrativos devem disponibilizar meios eletrónicos de relacionamento com a administração pública e divulgá-los de forma adequada, de forma ou de modo a que os interessados os possam utilizar no exercício dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, designadamente para formular as suas pretensões, aí está, requerimentos, obter e prestar informações, realizar consultas, apresentar alegações, efetuar pagamentos e impugnar atos administrativos. Um procedimento administrativo pode começar e terminar nessa plataforma. Requerimento para uma licença, instrução desse requerimento, despacho de concessão de licença, tudo dentro da plataforma. Até a reclamação ou recurso também pode ocorrer no interior dessa plataforma eletrónica. A lei insiste no princípio da igualdade, no acesso aos serviços de administração, insiste também no facto e vem isso no número 6, no número 6 do artigo 14, que o disposto nesse número 5, que fala do princípio da igualdade, no direito à igualdade, no acesso aos serviços da administração pública, o disposto nesse número não prejudica a adoção de medidas de diferenciação positiva para a utilização pelos interessados de meios eletrónicos no relacionamento com a administração pública. Por outras palavras,
se o número 5 diz que, em caso algum, o uso de meios eletrónicos pode implicar restrições ou discriminações não previstas para os que se relacionem com a administração por meios não eletrónicos, ou seja, não podemos prejudicar ou discriminar os que ainda estão na cultura do papel. O número 6 vem enfatizar esta ideia. Apesar disso, apesar do princípio da não discriminação dos velhos do Restelo que ainda andam com os papéis, não pode haver discriminação contra essas pessoas, mas o número 6 vem enfatizar a seguinte ideia. Esse princípio da não discriminação não prejudica a adoção de medidas de diferenciação positiva para a utilização pelos interessados de meios eletrónicos no relacionamento com a administração. Não há discriminação, é verdade, mas há discriminação positiva. Há diferenciação positiva. Ou seja, há um premiar do acesso à plataforma eletrónica, de forma que os que estão ainda na cultura de papel se sintam motivados a abraçar essa nova causa civilizacional que vem plasmado no artigo 14 do CPA. Relativamente a esse preceito, nós temos de considerar também um outro que com ele se relaciona de forma séria e forte, que é o artigo 17 do princípio da administração aberta. Na Constituição Portuguesa já temos um princípio parecido. O princípio do habeas data, que vem no artigo, deixem ver, artigo 35 da Constituição. Vou ler o que diz o artigo 35, para depois fazermos uma ponte para o artigo 17 do CPA. 35 diz-nos que todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua retificação e atualização e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam nos termos da lei, etc, etc, etc. Por outras palavras, se os meus dados estiverem compulsados num determinado arquivo, ou físico, ou informático, numa autoridade administrativa, eu tenho o direito de exigir que me mostrem o que é que está lá a meu respeito guardado. Eu tenho direito aos meus dados. Ninguém pode selar esses dados, salvo as exceções consignadas nesse preceito, ninguém pode selar esses dados, nenhuma autoridade pode selar esses dados e impedir-me a mim de aceder aos mesmos. E se houver erro a meu respeito, eu tenho direito de exigir que os dados ali compulsados sejam retificados para que a informação guardada seja uma informação verdadeira, fiável. Ora, esse preceito tem de alguma forma ressonância no artigo 17 do CPA e tem uma ressonância mais forte aqui, em certa medida, do que o habeas data da Constituição Portuguesa no artigo 35. Na medida em que diz-se que todas as pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registros administrativos, mesmo quando nenhum procedimento que lhes diga diretamente respeito esteja em curso. Apesar de haver uma ressalva, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal, ao sigilo fiscal e à privacidade das pessoas. Essas são situações que a administração pública pode invocar para selar o acesso aos nossos dados. São questões controláveis também, mais ou menos controláveis, são exceções à regra que nos diz que qualquer um de nós tem direito de acesso aos arquivos e registros administrativos que nos digam a respeito. Princípio da administração aberta. A abertura da administração incide neste ponto. É óbvio que
não é uma questão que se resolve apenas por um enunciado geral, abstrato, chamado princípio da administração aberta. É preciso que a lei dê o passo necessário para ir além daquilo que a Constituição diz e além daquilo que o artigo 17, número 1 diz. Por isso é que se prevê aqui a necessidade de haver leis posteriores que regulamentem esse aspecto sensível da nossa vida. Nós insistimos na abertura da administração exatamente porque sabemos o risco civilizacional que corremos. No momento em que a privacidade já não é aquilo que era, a relativização da privaticidade é algo que veio para ficar, espero que não. Se considerarmos os últimos episódios que ocorreram com uma plataforma muito importante chamada Facebook, só para verem o risco que nós corremos, esse risco deve ser devidamente avaliado em função da matéria que nos ocupa hoje. O que é que o direito administrativo tem a dizer a esse respeito? O que é que a ciência da administração pública pode ensinar a esse respeito? O que é que podemos resolver? O que é que podemos cautelar na nossa relação com a administração pública no que diz respeito aos tais meios que cada dia vão ganhando o seu espaço? Cada dia que passa vai conquistando pessoas insuspeitas, pessoas que dantes juravam a pé juntos que jamais se entregariam a esses modernismos. Todas essas pessoas, ou quase todas agora, se entregaram a isso. Com o consequente risco da falta de controle dos nossos meios, das nossas informações, e isso é um aspecto que tem de ser resolvido por via da lei. A lei prevê que, esta lei prevê, e a Constituição prevê que os diplomas legislativos posteriores corrijam aquilo que tem de ser corrigido, desenvolvam princípios que estão apenas anunciados do ponto de vista muito abstrato, de modo a que possamos capitalizar essa nova, sublinho, conquista civilizacional. Não há retorno a fazer. Não há retorno a fazer. Esta é uma revolução civilizacional que temos. Ou agarramos e controlamos o bicho, ou ficamos para trás, ou vamos a cavalo a cavalgar esse novo bicho sem controlo e será o caos também. No meio está a virtude, entregarmos-nos a estas ferramentas, mas com as cautelas, inclusive legislativas, que devem ser introduzidas. Só assim é que podemos modernizar a administração pública portuguesa e modernizá-la garantindo sempre aquilo que é fundamental, o interesse do particular, o interesse dos particulares. Teremos logo a seguir um desenvolvimento dialógico destes dois pontos ou três sumariados, no diálogo com os alunos, na colocação de dúvidas, na resolução de hipóteses, e é este o nosso plano de aula, resumido nestes 15 minutos da apresentação, 15 ou mais minutos, estão a dizer-me, do lançamento desta nossa aula. Até mais, até já.